Paz, família, tudo bom? Vim aqui gravar esse vídeo para que você não perca de acompanhar a nossa série, né, de mensagens que nós estamos ministrando aqui na Amor do Pai. Então eu resolvi gravar esse vídeo, resolvi deixar salvo para que você possa ser alinhado com o tempo que nós estamos vivendo, né? Amém? Samuel, no capítulo 17, a partir do 32 até o 40, que fala sobre Davi, né? E eu escrevi algo bem interessante, conhecer o caminho do rio para extrair a arma de guerra. O título dessa mensagem é Lute com as suas armas. E ontem a gente falou sobre Davi conhecer bem o seu território, né? Foram 3 coisas. Primeiro, Davi sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha a identidade dele, né? E aí a segunda é que Davi também conhecia o seu território. E a gente vê nessa passagem que Saul dá armas, dá a ferramenta para Davi lutar a guerra contra Golias e os filisteus. Mas a gente vê que Davi, ele nega essas armas, não porque a arma ficou muito folgada ou algo do tipo, mas sim porque ele não sabia manusear. Então, eu creio que nesse tempo Deus ele está liberando sobre nós as armaduras dele, para ser gerada em nós, para nós sabermos lutar com as nossas próprias. Ele conhecia o território e ele sabia o caminho do rio, que de lá, do rio, ele iria extrair a arma necessária para vencer a guerra. Ele falou assim: fiquem aqui em Jerusalém, fiquem aqui em Samaria, fiquem aqui em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, não vão para Samaria, não vão para a Judeia, não vão para os confins da terra, até que venha sobre vocês o Espírito Santo. Jesus estava fazendo exatamente isso. Não façam nada sem antes vocês receberem as armas que vocês precisam para prosseguir, né? E a gente vê que quando na descida do Espírito Santo, a primeira coisa que ocorreu foi o arrependimento. Porque o Espírito Santo, ele não vem só com poder, mas ele vem com arrependimento. O Espírito Santo, ele não vem só com arrependimento, mas ele vem com consolo. E podemos ver que lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos e sobre eles veio o som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? Eles começaram a confessar pecado, eles começaram a chorar, a prantear, a se arrepender, porque o convencimento do pecado vem através do Espírito Santo. Não há outra forma de convencermos do nosso pecado, a não ser através do Espírito Santo. E nesse ato, nós podemos ver que eles começaram a falar outros idiomas. E outras pessoas de outros países conseguiram entender o que eles estavam falando em sua própria língua. Sabe para quê? Para dar a oportunidade para que eles também confessassem e eles também participassem desse momento de Pentecoste, desse momento de choro, de arrependimento, de empoderamento do Espírito Santo. Sabe? Porque onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, eu creio que Jesus, ao liberar o Espírito Santo sobre toda a carne, foi nesse propósito, para que toda a carne tenha o Espírito que traz arrependimento. Então, o que nós precisamos é extrair das margens do rio da graça as armas necessárias para que nós precisamos guerrear. Jesus nos mostra de que em nenhum momento ele lutou contra a carne dele, mas sim, ele partiu a sua carne e compartilhou conosco para que fizemos parte do seu sofrimento, para que também pudéssemos ressuscitar junto com ele. O seu problema talvez é porque você tenha lutado contra a sua carne. E a Bíblia não nos pede para lutar contra a carne, mas nos pede para oferecê-la como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Você gosta de churrasco? Deus também.
O cheiro de churrasco é maravilhoso. Você pode sentir a um pouquinho de distância, você... alguém está fazendo churrasco, um cheiro muito bom. Chega a dar água na boca. Deus também gosta. Então não lute contra a sua carne, faça um churrasco dela. Lance a sua carne como um sacrifício vivo ao Senhor. Um cheiro agradável ao Senhor. Porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E hoje, Deus te convida a ir às águas, assim como Davi encontrou o caminho de pegar as pedras que fossem armas para guerrear contra o gigante e contra os filisteus. Então Deus te convida a ir às águas, pois Ele vai entregar para você armas que você vai guerrear contra os seus inimigos. Volta às águas. As águas remetem ao batismo. Quando a gente fala de água, a gente fala de novo nascimento. Volte ao primeiro amor. Lá é o lugar onde você vai ser cheio do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, ele não vem só com poder. Ele vem com arrependimento. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Só ele tem o poder de convencer o homem do seu pecado. Volte às águas e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do arrependimento e confesse os seus pecados. Porque nós temos dado os frutos dignos de arrependimento. Volte às águas, que o Senhor vai liberar as armas certas para você guerrear. Você não vai precisar pegar armas emprestadas de ninguém. Você não vai precisar caminhar na unção dos outros. Mas o Espírito de Deus, ele vai te capacitar a andar na unção profética dos últimos dias. Deus não está procurando um profeta, nenhuma estrela. Sabe o que ele tem procurado? Uma comunidade profética. Homens e mulheres que sejam amigos de Deus. Sabe qual é o problema? Hoje nós estamos esperando sinais acontecerem. Mas a todo momento, Jesus está à porta, batendo e dizendo assim: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei. Não é sobre ver sinais, porque nós podemos ser enganados pelos que nós estamos vendo. Mas é sobre ter uma intimidade tão profunda de ouvir e conhecer a voz do pastor. Porque a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Não busque sinais, busque a presença do amigo, do fiel amigo. E aí sim você não será enganado. Filhinhos, cuidado para que ninguém vos engane. Não há outra forma de viver os últimos dias a não ser voltando às águas do arrependimento.